Enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e a maioria das pessoas nem sequer percebe que estamos vivendo os últimos capítulos da história humana antes do evento mais assombroso já predito nas Escrituras Sagradas. O que vou revelar nos próximos minutos não é uma teoria, não é especulação, mas sim a verdade que está escrita, selada e confirmada pela palavra de Deus desde os tempos antigos. E enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O dia do juízo final não é apenas uma expressão religiosa que usamos casualmente. É o momento decisivo, o ponto culminante da história da humanidade, quando cada alma que já viveu nesta terra terá que prestar contas diante do trono do Deus Altíssimo. Mas antes de chegarmos a esse dia tão solene e tremendo, precisamos entender o que as Escrituras nos revelam sobre esse evento inevitável e como ele se conecta com os sinais que vemos ao nosso redor neste momento crucial da história. Volte comigo às páginas sagradas do livro de Apocalipse, aquela revelação extraordinária que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos. Ali, em meio ao seu exílio e sofrimento por causa do testemunho de Jesus Cristo, João foi arrebatado em espírito e viu coisas que fariam qualquer homem tremer. No capítulo 20 versículos 11 a 15, ele descreve uma visão que deve fazer cada um de nós examinar profundamente nossas vidas. João viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagine, meus queridos irmãos e irmãs, esse momento de absoluta majestade e terror sagrado. O próprio universo, com todos os seus planetas, estrelas e galáxias, foge da presença daquele que se assenta no trono do julgamento. E diante desse trono, João viu os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. Não importa quem você foi nesta vida, não importa se você foi um poderoso rei ou um simples trabalhador, se você acumulou riquezas ou viveu na simplicidade. Todos estarão ali, esperando o veredito final. Os livros foram abertos. Que livros são esses? São os registros celestiais, onde cada palavra, cada ação, cada pensamento de nossas vidas está meticulosamente registrado. Nada escapa aos olhos daquele que tudo vê. Mas havia outro livro, e este é o mais importante de todos, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você entende a gravidade disso? Cada momento de sua existência tem um peso eterno. Mas para compreendermos plenamente o dia do juízo final, precisamos retornar ao princípio, ao momento em que a humanidade tomou a decisão que mudaria o destino de todas as gerações futuras. No Jardim do Éden, conforme relatado em Gênesis capítulo 3, quando nossos primeiros pais escolheram desobedecer ao mandamento divino, eles não apenas comeram de um fruto proibido. Eles escolheram questionar a autoridade de Deus, acreditar na mentira da serpente e colocar sua própria vontade acima da vontade do Criador. Naquele momento, a morte entrou no mundo, e com ela veio a necessidade de um dia de acerto de contas. Desde aquele dia fatídico, Deus tem lidado com a humanidade através de alianças, promessas e advertências. Ele enviou profetas que clamaram no deserto da indiferença humana, alertando sobre a justiça divina que um dia se manifestaria. O profeta Daniel, em seu capítulo 7 versículos 9 e 10, teve uma visão semelhante à de João. Ele viu tronos sendo colocados, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e os livros foram abertos. Essa continuidade profética não é coincidência. É a confirmação de que Deus, através dos séculos, tem anunciado o mesmo evento, o dia em que sua justiça perfeita será estabelecida definitivamente sobre toda a terra. E o que vemos hoje ao nosso redor nos confirma que esse dia se aproxima com velocidade inimaginável. Olhe para o estado do mundo neste momento. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 24 ecoam com uma clareza assustadora. Quando os discípulos perguntaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, Jesus não deixou espaço para dúvidas. Haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Você liga a televisão, acessa as notícias na internet, e o que vê? Conflitos explodindo em diferentes partes do mundo, tensões internacionais que ameaçam arrastar nações inteiras para confrontos devastadores.
Vemos doenças que surgem aparentemente do nada, mudanças climáticas extremas que provocam desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos. No Brasil e ao redor do globo, testemunhamos enchentes catastróficas, secas prolongadas, tempestades sem precedentes. Mas isso é apenas o começo das dores, como Jesus mesmo advertiu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, profetizou com precisão cirúrgica sobre os últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, ele declara que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Essa descrição não parece retirada dos noticiários de hoje? A sociedade moderna exalta o individualismo extremo, a busca pelo prazer imediato acima de tudo, o desrespeito às autoridades e às tradições estabelecidas por Deus. Vemos famílias sendo destruídas, valores fundamentais sendo ridicularizados, e uma geração inteira crescendo sem fundamento moral sólido. As pessoas têm aparência de religiosidade, frequentam templos, publicam versículos nas redes sociais, mas suas vidas não demonstram a transformação genuína que vem do encontro verdadeiro com Cristo. Mas aqui está o ponto crucial que muitos ignoram. O dia do juízo final não virá sem que antes Deus ofereça oportunidades repetidas de arrependimento. A paciência divina, conforme descrito em 2 Pedro capítulo 3 versículos 8 e 9, não deve ser confundida com esquecimento ou negligência. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está concedendo tempo, oferecendo graça, estendendo sua mão misericordiosa para que os perdidos possam voltar para casa. Porém, essa paciência não durará eternamente. Haverá um momento em que a porta da graça se fechará, assim como fechou-se a porta da arca nos dias de Noé. Em Gênesis capítulo 6 a 9, lemos sobre uma humanidade tão corrompida que Deus decidiu começar de novo. Noé pregou a justiça por 120 anos, construindo aquele enorme barco enquanto era ridicularizado e zombado. As pessoas continuaram suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus mesmo usou essa história em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39 para descrever como será sua volta e o julgamento que a acompanhará. E aqui está a verdade que não podemos ignorar. Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo e do estabelecimento do juízo final. O próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36 que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Qualquer pessoa que afirme saber a data exata está contradizendo as próprias palavras de Cristo. Mas não saber a data não significa que devemos viver despreocupados. Pelo contrário, devemos estar sempre vigilantes, sempre preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que não pensamos. O profeta Joel, em seu capítulo 2 versículos 31 e 32, descreve sinais cósmicos que precederão o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observadores atentos da astronomia têm notado o aumento de fenômenos celestes incomuns, eclipses que capturam a atenção mundial, luas de sangue que aparecem nas datas das festas judaicas. Serão esses os sinais de que Joel falou? A coincidência é, no mínimo, intrigante e deveria nos fazer refletir profundamente. No livro de Apocalipse capítulo 6 versículos 12 a 17, João descreve a abertura do sexto selo. Quando ocorre um grande terremoto, o sol se torna negro como saco de silício, a lua como sangue, as estrelas do céu caem sobre a terra, o céu se recolhe como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas são removidos dos seus lugares. E então vem a parte mais assustadora: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos e todos os livres se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles e os escondam do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pense nisso. Pessoas que passaram a vida inteira perseguindo poder, acumulando riquezas, vivendo para si mesmas, de repente se dão conta de que tudo isso não significa absolutamente nada diante da eternidade.
Elas preferem ser esmagadas por montanhas a enfrentar a realidade do juízo divino. Mas não haverá escapatória. Cada joelho se dobrará, e cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 2 versículos 10 e 11. Mas aqui está a maravilhosa esperança para aqueles que creem verdadeiramente. O dia do juízo final não é motivo de terror para os filhos de Deus. O próprio Jesus, em João capítulo 5 versículo 24, declarou que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o dia do juízo é o dia da vindicação final, da vitória completa, da entrada definitiva na glória eterna. O apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, nos dá uma palavra de consolo extraordinária. Ele fala sobre aqueles que dormem em Cristo, sobre o arrebatamento dos santos, sobre o encontro com o Senhor nos ares. E então ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A volta de Cristo e tudo o que a acompanha, incluindo o juízo final, não deve nos encher de medo paralisante, mas de expectativa jubilosa. Porém, sejamos honestos. Quantos que se dizem cristãos hoje realmente vivem como se acreditassem que Cristo pode voltar a qualquer momento? Quantos estão mais preocupados em acumular bens materiais, em buscar conforto e segurança terrenos, do que em investir na eternidade? Jesus contou a parábola do rico insensato em Lucas capítulo 12, aquele homem que construiu celeiros maiores para guardar todos os seus bens e disse à sua alma para descansar, comer, beber e folgar. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Estamos vivendo em uma era de materialismo sem precedentes. As pessoas no Brasil e no mundo inteiro correm atrás de promoções, acumulam dívidas para comprar coisas que não precisam, trabalham sem descanso para manter um padrão de vida que as Escrituras chamam de vaidade das vaidades. E enquanto isso, suas almas permanecem vazias, sem paz, sem propósito eterno. O dia do juízo revelará a futilidade de tudo isso. Como Tiago pergunta em seu capítulo 4 versículo 14, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Não sabemos quantos dias nos restam, individual ou coletivamente como humanidade. A história está chegando ao seu clímax divinamente orquestrado. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos espirituais para ver. Mas ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para voltar-se para Deus com todo o coração. O profeta Isaías, em seu capítulo 55 versículos 6 e 7, clama: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esta é a promessa maravilhosa. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão grave seja seu pecado, Deus está pronto para perdoar se você vier a Ele com coração sincero e arrependido. O dia do juízo final é real. Ele está vindo. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Mas a escolha de como você enfrentará esse dia ainda está em suas mãos neste momento. Você pode continuar vivendo como se não houvesse consequências eternas, ou pode escolher a vida, escolher Cristo, escolher estar entre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não deixe que esta mensagem entre por um ouvido e saia pelo outro. Deixe que ela penetre profundamente em seu coração. Examine sua vida à luz da eternidade. Pergunte-se honestamente: se Cristo voltasse hoje, se o juízo final acontecesse neste instante, estaria eu preparado? Minha vida reflete uma fé genuína em Cristo, ou apenas uma religiosidade superficial? O tempo é curto. As oportunidades não durarão para sempre. A porta da graça está aberta agora, mas chegará o momento em que ela se fechará. Não seja como aqueles que, no dia do juízo, clamarão: Senhor, Senhor, e ouvirão a resposta terrível: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, conforme Jesus advertiu em Mateus capítulo 7 versículos 22 e 23. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade do dia do juízo final e para a urgência de nos prepararmos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir esta verdade, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e as profecias que se cumprem em nossos dias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma revelação que Deus tem preparado para nós através deste canal.
E se você sentiu em seu coração o desejo de contribuir para que esta mensagem alcance ainda mais vidas, para que mais pessoas sejam alertadas sobre a realidade do juízo vindouro e a necessidade de arrependimento, você pode fazer uma contribuição voluntária através do Valeu Demais aqui no YouTube. Qualquer valor que você oferecer de coração será usado exclusivamente para expandir este ministério e levar a palavra de Deus a mais pessoas que caminham nas trevas. E se você deseja fazer parte de algo ainda maior, junte-se ao nosso clube de canais, onde juntos formamos uma comunidade comprometida em espalhar a verdade bíblica. Mas lembre-se, faça isso apenas se esta mensagem realmente impactou sua vida e se você genuinamente deseja contribuir para este trabalho. Deus ama quem dá com alegria. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, abra seus olhos espirituais, e prepare seu coração para o grande dia que se aproxima. Amém e amém.